Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar agora o ano letivo de 2021. Iniciaremos também de forma remota, a gente não sabe até quando essas aulas remotas vão continuar, mas nós vamos tentar manter um padrão que a gente manteve durante o ano passado, né? No sexto ano de vocês, né, a gente estudou alguns conceitos da parte da mecânica, conceitos importantes da história da ciência, e a gente viu também a parte de calor e temperatura, né? Nesse sétimo ano a gente vai estudar as outras partes da física que são importantes para a gente ver, que é a parte de ondulatória, a parte de elétrica, a parte de ótica e a parte de física moderna, né? São os assuntos que a gente vai ver durante o ano de 2021, tá? Então, nesse primeiro bimestre, né, vocês abrindo a apostila de vocês aí na página 3, vocês podem reparar que a gente vai começar falando do conceito de ondulatória, aí através deles um fenômeno que é muito importante vocês terem isso aí com vocês, tá? Então, essa primeira aula a gente vai falar de movimento harmônico simples, né? E a gente vai tentar entender como que isso aí funciona, né? Como que isso aí acaba ocorrendo, né? Quando a gente fala em oscilação, a gente está falando em ondas, né? A gente está falando em ondas que se comportam de forma periódica. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nas ondas e o que isso quer dizer, né? Então o que ele fala aqui, ó? No estudo das oscilações, podemos identificar diferentes padrões de comportamento, de modo que o movimento analisado pode seguir determinados parâmetros constantes, né? E esse padrão constante em intervalos de tempo regular e bem definido, a gente chama ele de movimento harmônico simples, ou MHS. Quando a gente fala de movimento harmônico simples, a gente tem que falar de que, se tem intervalo de tempo bem definido, a gente tem um período, né? Por exemplo, o período de duração de um dia é 24 horas. E o número de dias, isso é o período. E o número de dias que ocorre em um ano são 365. Então isso a gente vai relacionar como frequência, né? E o período, quanto maior for o período, menor é a minha frequência. E vice-versa. Depois a gente vai estudar esses elementos um pouco mais aprofundados. Mas o mais importante é a gente entender o que é o período e o que é a frequência, né? O período é tratar do tempo que leva para percorrer um ciclo e a frequência é o número de ciclos que isso ocorre. Tudo bem? Então, a unidade de frequência que a gente mede no sistema internacional, a gente mede em Hertz, que é chamado de oscilação ou ciclos por segundo. E o período a gente mede em segundos. Vocês podem reparar aqui que tem uma formulinha aqui, né, que a gente pode perceber. Quanto maior for a frequência, menor é o período. E vice-versa. Quanto menor for o período, maior é a frequência. Maior é o número de repetições. Tudo bem? A gente não vai se preocupar aqui com aceleração angular e tudo, tem até umas formulinhas aqui, mas eu não vou me preocupar com isso. O que mais me importa é vocês entenderem que esse período tem que ser bem definido e a frequência vai relacionar esse estado entre frequência e período, tá? E a gente pode falar, né, como um sistema de movimento harmônico simples, um sistema massa-mola, né? Se eu pegar aqui um bloquinho aqui e soltá-lo, ele vai ficar indo e voltando diversas vezes. Deixa eu botar aqui pela internet para vocês poderem enxergar esse sistema massa-mola. Botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Sistema massa-mola. Só para vocês terem uma ideia, né, que vocês possam ver em relação a um simulador. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês terem isso aqui. Só para a gente poder ver. Isso aqui é importante para vocês verem aqui, ó.
Só para você... Ih, não tá abrindo. Não, tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não. Depois eu vejo isso aqui com calma, tá? Mas é como se você soltasse um bloquinho e esse bloquinho fosse para frente, para trás, para frente, para trás. Tem a força que aplica nesse bloco, gera uma aceleração, né, como a gente viu pela lei de Newton, e a gente pode associar esse sistema de oscilações que é simples dentro de um sistema, né, de oscilação periódica. Tudo bem? Então, esse primeiro assunto, o mais importante que eu quero trabalhar com vocês é os conceitos de período e frequência, né? As unidades do período e da frequência que a gente mede, e como o sistema massa-mola ele pode trabalhar dentro de um movimento regular, né? E a gente chama isso de movimento harmônico simples, tá bom? Galerinha, na próxima a gente vai trabalhar com alguns outros conceitos importantes dentro da ondulatória. A gente vai classificar as ondas, como que as ondas são classificadas. E para essa aula de hoje eu vou passar um questionário e a gente vai discutir esses temas que são importantes, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo.